Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje sobre derrubando gigantes, sobre Davi. Vai ser uma palavra rápida, objetiva, mas eu tenho certeza que essa palavra ela vai edificar a sua vida. Então, eu vou compartilhar essa live aqui com o máximo de pessoas possíveis para poder entrar, estar conosco aqui na live. Para ver quem pode estar aí conosco, para que a gente possa transbordar de forma poderosa, enviando aqui para o povo. Vou enviar mais umas aqui. Eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Vamos ver quem vai entrar aí. Eu vou trazer uma história aqui. A história de Davi. Só um momento. Enviar mais umas notificações aqui. E já começamos a falar nessa poderosa live. Você que está entrando aí, não esqueça de dar o coraçãozinho. O coração que você possa enviar para o máximo de pessoas possíveis. Deixa eu ver aqui. Estou enviando aqui para o pessoal. Vamos ver quem aqui entra nessa live para transbordar comigo. Para transbordar comigo. 1 Samuel capítulo 17 conta a história do rei Davi. E diz mais ou menos assim, versículo 12. E Davi era filho de um homem frateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem, já adiantado na idade entre os homens, foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram Saul à guerra. E era o nome dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo era Aminadab, o terceiro era Samar. Davi era o menor e os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegaram-se, pois, os filisteus pela manhã à tarde e apresentou-se por 40 dias. Versículo 17, nós estamos lendo 1 Samuel 17. E disse Jessé a Davi: Seu filho, toma, peço-te, para os teus irmãos, uma éfata deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva ao arraial aos teus irmãos. Porém estes 10 queixos de leite leva ao chefe de 1000. Visitarás os teus irmãos e verás se vai bem, e tornarás ao seu senhor. E estava Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale de Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela madrugada. Chegando cedo, deixou as ovelhas um guarda e carregou-se e partiu com Jessé, que lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saíram à ordem da batalhas e gritos, e clamavam a peleja. E os israelitas e os filhos que se puseram em ordem, da fileira contra a fileira, e Davi deixou a sua carga e trouxe a mão da guarda a bagagem, e colocou a batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Agora preste bem atenção nesse texto. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus. Um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Seja bem-vinda, Maria. Então preste bem atenção. Olha o que diz aqui no versículo de número 24. 1 Samuel 24 diz o seguinte: Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que os homens que o feri, o rei enriquecerá. Olha aqui. De grandes riquezas lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: O que farão aquele homem que ferir este filisteu? Tirará a afronta de sobre Israel? Então eles responderam: O povo lhe tomou para falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim fará o homem que o ferir. Olha só o que diz. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu sua ira, e Eliabe contra Davi. E disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto?
Bem conheço a presunção da maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi respondeu: O que fez eu agora? Porventura não há razão para isso? Desviou-se dele para o outro e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tomou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou buscar ele. Versículo 32. Olha só o que diz aqui, a gente começa a palavra. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o seu coração. De ninguém por causa dele teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para a peleja contra ele, pois tu ainda é moço, o homem de guerra, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha o leão e o urso, e tomava a ovelha e o rebanho, e eu saía após e o feria, livrava da sua boca, levantava ele contra mim, lançava a mão dele na sua barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo a um urso e a um leão. E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará também da mão deste filisteu. E disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E o texto continua. Eu quero trazer uma mensagem rápida, que eu estava numa live agora. Seja bem-vinda, Estela. Seja bem-vinda, José. Seja bem-vinda, Maria. Eu estava numa live agora, estava falando sobre relacionamento, sobre casamento, sobre sexo na família. E eu estava falando desse assunto, apesar de não haver nenhuma comparação de uma coisa com a outra. Me brotou uma palavra aqui no coração sobre quando Davi derrubou Golias. Eu quero compartilhá-la de forma bem rápida, vai ser algo curto, só para ativar a sua fé. Eu quero falar sobre derrubando gigantes, mas eu quero falar também sobre aproveitar a oportunidade. Existem oportunidades que são colocadas em nossa vida e nós devemos aproveitar essa oportunidade. Por quê? O povo de Israel estava na guerra. Eu li um texto muito grande aqui, ainda tinha um capítulo para ler, mas eu decidi resumir. O povo de Israel estava numa batalha. Boa noite, José. O povo de Israel estava numa batalha, 40 dias sendo afrontado por um gigante de quase 3 metros de altura, afrontando, zombando Israel. E o pai de Davi, que era Jessé, pediu para Davi levar pão para os seus irmãos que estavam na guerra, e pediu para saber como é que eles estavam. Então Davi foi um homem obediente. Davi saiu da casa dele, seja bem-vindo, Daniel. Davi saiu da casa dele, foi até a batalha onde estava acontecendo. Ele foi obedecer o seu pai para levar alimento lá para os seus irmãos, para saber como os irmãos dele estavam. E quando ele chegou lá, preste bem atenção, então ele foi cumprir um pedido do pai. Ele com o coração obediente foi até aquela batalha, só que quando ele chegou lá, 40 dias Golias estava afrontando todo o povo de Israel. O exército todo tremia, o exército todo ficava com medo, ninguém se levantava. Então preste bem atenção. A primeira coisa que aconteceu ali, Davi obedeceu seu pai e chegou naquela batalha. Quando Davi chegou na batalha, ele ouviu, o texto diz que ele ouviu as palavras do gigante Golias. E quando ele ouviu aquelas palavras, primeira coisa, Davi teve discernimento daquela batalha. Preste bem atenção. Para você vencer uma luta, você precisa ter discernimento da luta. Preste bem atenção, ter discernimento da luta. Ele chegou lá e teve discernimento às palavras de Golias, Golias afrontando. Então a primeira palavra de Davi foi o seguinte: que é esse circunciso aí, Daniel? Seja bem-vindo, Daniel Cabral. É uma honra te ver por aqui, meu nobre. Seja muito bem-vindo. Eu lembro muito bem de você. Espero que esteja tudo bem com você. Então o que acontece? A primeira coisa, ele compreendeu aquela batalha, ele compreendeu aquela guerra, ele compreendeu aquela luta. E segunda coisa que eu vejo aqui neste texto de forma específica, quando ele compreendeu aquela batalha, a primeira pergunta que ele fez para os soldados: quem é este incircunciso? Quem é este filisteu que tem afrontado o exército do Deus vivo? Aí ele ouviu uma notícia que os soldados estavam comentando. Os soldados falaram: olha, este homem tem afrontado Israel, mas aquele que vencer esse gigante, ele vai ser cercado de bem, ele vai casar com a filha do rei e a sua família vai ser isento de imposto. Preste bem atenção. Em toda batalha, em toda guerra, em toda luta, em toda crise, sempre haverá oportunidades. Aí a pergunta que eu te faço: com que olhar você está olhando para as oportunidades? De que forma você tem olhado para as batalhas? De que forma você tem olhado para as guerras? De que forma você tem olhado para as lutas? Presta atenção, 40 dias o Golias afrontando Israel e ninguém se levantava. Nenhum soldado se levantava, ninguém se colocava em posição, ninguém queria pelejar. O exército de Israel tremendo. E Davi chegou lá, um adolescente, um moço ainda jovem,
quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele percebeu que naquela batalha, que naquela guerra tinha uma oportunidade. Quando ele falou assim, o que vocês estão falando? Eles falaram, olha, quem derrubar o Golias, ele vai aqui, ó, ser isento de imposto a família dele, ele vai ser cercado de bem e ele vai casar com a filha do rei. Quando ele estava ouvindo aquilo, o irmão, preste bem atenção, nas oportunidades, você precisa ter olhos para identificar a oportunidade nas crises, nas guerras e na batalha. Pegue os seus olhos e de forma diferenciada, olhe um problema e encontre oportunidades. Vou repetir para você. Todo problema que você tem agora, todo problema que você está passando, coloque ele no papel. Você olha para o problema e encontra no problema oportunidade. Seja bem-vindo, Luiz. Então, o que acontece? Seja bem-vindo, Luan. Então, você olha, você encontra oportunidade. Então, a primeira coisa, ele encontrou oportunidade na guerra. Ele disse, se eu derrubar esse gigante, vou casar com a filha do rei, vou ser cercado de bem e ainda mais, sabe o quê? Minha família vai ser isento de imposto. A segunda parte, quando você está no propósito, ou você está numa guerra que você precisa entender. Depois desse fato, o irmão de Davi, Eliabe, viu Davi, e em vez dele perguntar para Davi, Davi, como você está? Como é que você chegou aqui? O que você veio fazer? Não. Ele já olhou para Davi e disse, o que tu veio fazer aqui? Eu estou vendo a maldade do teu coração. Porque cadê aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Tu deixou elas ali abandonadas? Então preste bem atenção, o irmão de Davi não estava preocupado com ele. Davi foi ali, cumpriu uma obediência que o pai dele havia pedido. Ele foi lá levar algo para os irmãos e foi saber como eles estavam. Então o que aconteceu? O irmão dele falou algo para ele, disse, eu estou vendo a maldade do teu coração. Preste bem atenção. Quando você entende a batalha que você está enfrentando, você vai ver oportunidade no problema. Agora, a terceira coisa que você precisa saber, como eu falei, vai ser rápido essa live. A terceira coisa que você precisa saber, o texto diz que na hora que o irmão de Davi falou, ele desviou de Davi, de Eliabe, do irmão dele, e continuou focado naquele problema que ele queria resolver. Ele desviou do irmão dele, ele desviou, preste bem atenção. Então, olhe para o problema de forma diferenciada. Segundo, encontre as oportunidades. Terceiro, se desvie de pessoas que vão tentar te colocar para baixo. Se desvie de pessoas que vão falar coisas negativas para você. Se desvie de pessoas que vão tentar te tirar do propósito. Se desvie, pode ser até pessoas que você ama. Você não precisa tratar mal. Davi não tratou o irmão dele mal. O texto diz que ele só desviou do irmão dele. Por quê? Porque ele estava focado na oportunidade. Ele estava focado no problema para resolver. Então, muitas pessoas param nessa segunda estágio aqui. Às vezes você tem discernimento da luta. Às vezes, a segunda vez, depois que você tem discernimento, você se prepara para a oportunidade, mas na primeira vez que alguém fala alguma coisa, você desiste. A primeira vez que alguém fala que tu não vai conseguir, tu para. A primeira vez que alguém chama a tua atenção, tu desiste. A primeira vez que alguém te critica, tu abandona o teu projeto. E isso não deve acontecer. Você precisa se colocar na posição. Davi se desviou do irmão. Então, primeira coisa. São 5 vozes aqui, que outro dia eu falo dessas 5 vozes devagar. A primeira voz que Davi ouviu foi a de Golias, quando ele chegou na batalha. Ele ouviu Golias afrontando. E ele percebeu que aquela batalha não era uma batalha comum, era uma batalha espiritual. Segundo, ele ouviu os soldados falando, ei, quem casar, estava maior burbulia ali no exército, né? Todo mundo falando, Davi, o que estão falando? Não, quem vencer Golias vai casar com a filha do rei, vai ser cercado de bem. Quem coisar ali vai ter isenção de imposto. Terceira voz que Davi ouviu e se desviou foi a voz do irmão dele dizendo, ei, sai daí, o que tu está fazendo aqui? Eu estou vendo a maldade do teu seu coração. Agora que você está colocando a mão para fazer um projeto, as pessoas vão achar que você quer se aparecer, você quer se mostrar. Não dê ouvido para essas falas. Se você quer criar um projeto, se você quer executar um projeto, se você quer começar uma vida nova, se você quer abrir um negócio, se você quer transbordar na área cristã, na área espiritual, na área do empreendedorismo, não dê ouvido para essas pessoas, porque elas não compreendem o propósito que está no seu coração. Então Davi se desviou. Primeira voz de Golias, segunda voz de soldado, terceira voz a voz do irmão dele. Qual foi a quarta voz que Davi não ouviu, mas também compreendeu? Foi a voz de rei Saul. Quando Davi falou para o soldado pegou e disse para o capitão, ei, tem um homem ali que está dizendo que vai enfrentar esse Golias. Como o exército todo, ninguém tinha se levantado, o capitão disse, então vamos levar ele para Saul. Aí chegou lá com Saul, então primeiro o soldado se apresenta para o rei, claro que o soldado chega na presença do rei, o soldado grande e forte, e quando o soldado fala, e um soldado vai na frente avisar Saul, Saul, encontramos o homem que vai lutar contra Golias. E ele, Saul, então quem pode trazer? E lá vem o capitão,
trazer Davi, só que o capitão na frente de Davi. Aí quando o Saul olha para o soldado, tá falando, é você, capitão? Disse, não, quem vai lutar é esse aqui. Aí ele sai da frente, está lá um jovem baixo, um ruivinho, de pele sensível, Davi, entre seus 17 e 18 anos, olhou para ele e disse, como é que tu vai? A primeira palavra de Saul para Davi, preste bem atenção, quando você se coloca na posição para executar algo, até autoridades muitas vezes não vão reconhecer o potencial que é em você. Olhou para Davi e disse, ei, não tem como tu lutar com esse homem. Davi disse, por quê? Porque tu é um jovem, tu é um moço ainda. Tu é um adolescente praticamente. E esse homem é homem de guerra, desde a sua infância. É um homem que guerreia, homem que já pelejou, homem que já foi para a guerra, homem que mata muitos soldados. É impossível você ir lutar contra ele, mas preste bem atenção. Davi não deu crédito também à voz do rei. Ele disse, ei, eu vou te contar um negócio. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai. Vinha o urso e pegava a ovelha. E quando ele pegava a ovelha, eu pegava na barba do urso lá, arrancava a ovelha dele e matava o urso. A mesma forma, o leão veio, pegou a ovelha, eu vi na boca do leão, fui lá, peguei na barba dele, tirei a ovelha da boca dele, e o que eu fiz? Eu também, seja bem-vinda, Marta, eu também peguei e matei aquele leão. Da mesma forma que o Senhor me entregou o urso e o leão, o Senhor vai me entregar esse gigante na minha mão. Qual é o código que eu aprendo aqui, Júnior? Júnior, o que tu quer me falar? Existem batalhas que ninguém vê. Existem batalhas que só você vê. Ninguém está vendo. Quando Golias, no texto fala que Davi cuidava das ovelhas malhadas. Que são ovelhas malhadas? São ovelhas defeituosas. O pai dele, tem alguém aqui chamando. Maria Campo está chamando aí, quer entrar, Maria? O pai deles, o que acontece? Maria do Carmo, o pai dele deu para ele cuidar das ovelhas malhadas. E o que acontece com as ovelhas malhadas? As ovelhas malhadas são ovelhas defeituosas. Sim, são ovelhas defeituosas. As ovelhas bonitas ficavam na frente das mansões, das casas lá, no Antigo Oriente, lá na Israel. As ovelhas malhadas eram ovelhas defeituosas. Era dessas ovelhas que Davi cuidava. Era das ovelhas que eram defeituosas. Era das ovelhas que não tinham utilidade para o comércio, não tinham utilidade para coisa. Era dessas ovelhas que Davi cuidava. Aquelas desprezadas, aquelas que ninguém dava valor. Mas preste bem atenção. Davi, quando viu um urso, quando veio um leão, Davi foi lá e arrancou a ovelha da boca deles, mesmo ela defeituosa, e matou o urso e o leão. Ninguém sabia dessa história. Existem histórias que só você luta e ninguém está vendo. Vence essas lutas. As maiores guerras que eu e você enfrenta não são aquelas que todo mundo está vendo. Porque lutar diante de todo mundo é fácil. Eu quero ver você lutar quando você está sozinho na sua casa, quando você está sozinho no seu trabalho, quando você está sozinho na faculdade, quando você está sozinho dentro de um carro, quando você está sozinho na rua. Aí que eu quero ver a tua luta. É aí que nós precisamos vencer. Então existem batalhas e guerras que ninguém está vendo, mas Deus vê. Aí Davi disse, na oportunidade Davi falou, eu cuidava das ovelhas e matei um urso-leão. E da mesma forma, o Senhor vai me entregar esse gigante. Aí chega no quinto ponto, e aqui eu concluo, qual foi a quinta voz? Quando ele chega diante de Golias. Aí traz Davi para lutar com Golias. Golias olha para Davi e despreza ele. Preste bem atenção. Todo mundo desprezou ele, o irmão dele desprezou ele. Os soldados desprezaram ele. O próprio Saúl desprezou Davi. E até o Golias olhou para ele, e aí menino, tá achando que eu sou um cachorro? Por que tu tá vindo com um pau para mim? Ele disse, hoje eu vou entregar tuas cabeças, aves dos céus. Vou entregar o teu corpo, eu vou acabar contigo, Davi. Aí Davi olhou para ele e disse assim, olha, você vem contra mim contra lança e escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo o Senhor vai me entregar a tua cabeça para dar para as aves do céu. Preste bem atenção aqui, o que eu aprendo aqui? Davi não deu crédito também à voz de Golias. Davi reconhecia quem ele era em Deus. E ele foi lá e ele matou Golias. Ele cortou a cabeça de Golias e aquele gigante caiu. E aquele gigante foi derrubado. O que eu quero falar com esse gigante caindo? E com esse gigante que foi literalmente derrubado. Preste bem atenção. Agora eu quero falar algo para vocês aqui para concluir. Existem oportunidades. E nas oportunidades, para você viver o seu propósito de vida, você precisa se posicionar. Davi chegou ali, foi cumprindo uma ordem do pai dele. Davi não saiu dali programado para lutar com um gigante. Davi não saiu dali programado para até desviar do irmão dele. Davi não saiu dali para falar com o rei. Davi saiu dali para obedecer o pai dele. E na trajetória apareceu uma oportunidade. E o que aconteceu? Davi se colocou à disposição. Todo problema, toda crise, toda guerra, se coloque à disposição.
tome uma posição, que quando você toma uma posição, eu sempre falo e no meu livro eu escrevo, os problemas, as dificuldades, as lutas são oportunidade para despertar os nossos propósitos. Davi estava cheio de propósito, de governo, de reino, para lutar, para guerrear, tinha um monte de propósito nele. Só que se ele não se posiciona, aquilo que estava dentro dele não havia aflorado, o propósito dele não havia se manifestado. Ele se colocou na posição, e no momento que ele se colocou na posição, as oportunidades vieram e o propósito dele foi manifesto. Davi derrubou Golias, matou Golias, o povo de Israel saiu com a afronta daquele lugar. Davi reconhecia quem ele era em Deus, e Davi depois retornou para a casa do rei, recebeu a recompensa, a família dele foi isento de imposto e ele ainda casou com a filha do rei. Então qual é a palavra que eu deixo para vocês aqui, concluindo, e termino aqui, que foi uma palavra muito rápida, não foi programada, mas eu queria compartilhar com vocês aqui. Você que está passando uma guerra, você que está passando uma luta, você que está passando uma tribulação na sua vida, se posicione. Por quê? Porque quando eu me posiciono, as oportunidades aparecem. A crise é mudança de riqueza. Os problemas são para despertar o teu propósito. Olhe para o problema e crie oportunidade. Está aqui o Daniel. Eu estou muito feliz por você estar aqui, Daniel. Daniel é eu já vejo ele como um grande empreendedor e aí um grande homem de Deus aí que vai gerar muita riqueza na terra. Eu conheci o Daniel um dia desse aí no carro de aplicativo, aí ele me trouxe aqui onde eu estou morando, aqui na pousada, e aí eu fico feliz de ver aí. E eu quero também te convidar, Daniel, sobre o propósito. Lembra que eu tinha conversado contigo? Eu fiz aqui a primeira menção sobre o propósito de vida, está salvo aqui no meu feed, então tu pode assistir dia 20, eu vou ter de novo o propósito de vida. 8 pessoas vão contar a sua história, e à noite mais 2 pessoas vão contar aquilo que já realizaram, aquilo que já conseguiram, e os livros, que já saiu até livro nesse propósito de vida. Eu fico feliz em te ver aqui. A gente se conheceu dentro do carro de aplicativo, aí a gente trocou uma ideia aqui e ele está por aqui agora. Gratidão, Daniel. Então eu quero falar com você que está aqui. Aproveitem a oportunidade. Quando a oportunidade aparecer diante de você, agarre com todas as mãos. Não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade. Olhe para o autor e o consumador da sua fé. Olhe para aquele que está com você. Ninguém estava com Davi, a família de Davi rejeitou ele. Os soldados rejeitaram ele, o rei rejeitou ele, o próprio problema, que era o gigante, rejeitou ele, mas Davi sabia quem ele era em Deus. Davi sabia quem ele era em Deus. Preste bem atenção, existe muito potencial na sua vida, e eu quero te desafiar que você derrubar esse gigante que está te afrontando. Esse gigante na sua vida pode ser a procrastinação, esse gigante na sua vida pode ser o que você acha de rejeição, esse gigante na sua vida pode ser algo que você não está lhe ajudando a começar algo que está no seu coração. Comece. Se coloque na disposição de Deus. Se coloque. Olhem para os problemas como oportunidade. Olhem para a crise como oportunidade. No meio do problema, o potencial que está em você já vai despertar. Nem o soldado se levantou para ir contra Golias. Nem o próprio Saul, se você conhece o texto da Bíblia Sagrada, você vai ver que o Saul era o homem mais alto da tribo de Israel. Então, automaticamente, quem era para ir lutar era Saul, porque ele era o mais alto. E porque ele não foi? Medo. O medo neutraliza. O medo nos neutraliza. Todo o exército de Israel estava ali tremendo de medo, os caras tudo frouxo. E chega um jovem, praticamente adolescente, entre os 17 e 18 anos, chega lá e derrubou aquele gigante de 3 metros de altura. E daí você vai ficar parado ou você vai tomar uma posição? De tanto apertar o coração, cheguei a sair. Ai. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. E eu quero fazer 2 convites para vocês. Pelo menos, não, são 3 convites. O primeiro convite, amanhã às 19h07, eu vou trazer um estudo aqui sobre o Reino de Deus. Eu vou falar sobre a estrutura do Reino de Deus, a composição do Reino de Deus, a legislação do Reino de Deus e as patentes do Reino de Deus. Então vai ser terça, quarta e quinta. Esse é o primeiro convite. Segundo convite, no primeiro domingo, tem um evento antecedente, dia 20 de novembro, coloque na sua agenda. Dia 20 de novembro nós vamos ter a segunda imersão do propósito de vida. Eu vou receber 8 pessoas que vão contar a história de vida, de superação, de transformação. Dia 2 de novembro já teve pessoas aqui. Eu ouvi a história da Estela, que está aqui, que venceu a depressão e foi para a missão. Eu vi a história da Van aqui, que superou e recebeu um milagre. Eu vi a história aqui, por exemplo, da Rita, que tem uma filha no UTI. A história da Clio, que venceu 2 cânceres.
A história da minha querida Josi, que venceu a dor, o sofrimento, a rejeição, o abandono, e ela foi maltratada no relacionamento, ela venceu também. Então são histórias incríveis, estão salvas aqui no meu IGTV. Então você pode assistir, mas dia 20 terão 8 pessoas contando de novo sua história de transformação, e vai ter 2 pessoas, uma delas está aqui, a Estela. Se foram pessoas que foram ativadas no último propósito de vida. A Jéssica Miller já escreveu o livro dela em 5 dias e vai apresentar dia 20. E a Estela também vai trazer um projeto dia 20. Daqui a pouco eu vou estar na mentoria com ela e dia 20 só que a gente vai contar desse projeto. E qual é o último convite que eu quero te fazer? Eu abri vaga para minha inscrição na mentoria sobre propósito de vida. A inscrição vai até aqui de sexta-feira de manhã, mas entra logo nessa missão aqui. Faz que nem Davi. Não coloque desculpa, olhe para o problema como uma oportunidade, uma oportunidade. Eu estou aqui para te ativar, para você viver a sua identidade, para você viver o seu propósito, para você lutar pelos seus sonhos, para você viver o reino, para você buscar a restauração da sua família, do seu lado, dos seus sonhos. Então, cai para dentro. O link está na minha bio e você conversa comigo pessoalmente. Eu quero encerrar essa live agora e dizer para você, voltando, derruba esse gigante que tem na sua vida. Esse gigante é uma oportunidade. Coloca na cabeça de vocês aqui, ó. Coloca na cuca aqui, ó. Esse problema é a oportunidade da sua vida. Essa luta é uma oportunidade da sua vida. Entra agora, né? Essa luta é a oportunidade da sua vida. Esse problema é a oportunidade da sua vida. Não fique pensando muito, não. Não pense. Apareceu a oportunidade, cai para dentro. Não pense muito, não. A luta vem, cai para dentro. O problema vem, cai para dentro. Se levante. Se na sua família tem um problema e ninguém se resolve, se levanta como Davi e resolve logo esse trem lá na sua casa, no seu lar, nos seus sonhos, na sua relação conjugal, contigo mesmo. Resolve esse trem, se coloca na posição. Faz que nem Davi, reconhece que Deus é contigo. Não dá, e aqui eu encerrando literalmente. Não dê ouvido para o que vão falar. Não dê ouvido para as pessoas, porque elas não vão... Você que está se levantando um propósito, as pessoas não vão compreender aquilo que está sobre a sua vida. Então não tente provar, não tente se justificar, não tente dar satisfações, só viva o propósito. Se coloque à disposição e derruba esse gigante aí que está te afrontando. Eu quero agradecer vocês. Eu sou Júnior Pimentel, vocês não chegaram aqui por acaso, tem um propósito. Gratidão, Estela. Gratidão, Van. Gratidão, meu amigo Daniel, que apareceu aí. Que show, Daniel. Fiquei feliz de ter visto você aí na live. O Luiz, que apareceu aí. A Maria também, que apareceu aí. Quero agradecer todos vocês por estar comigo aqui nesses 27 minutos. Tchau, tchau. Amanhã às 19h07 eu estou aqui de volta. Até amanhã. Tchau.